Glória a Deus por esse Deus maravilhoso. E a graça e a paz do nosso Senhor, que realiza sonhos, seja sobre a sua vida, seja sobre a sua casa, seja sobre os seus sonhos, sobre você também que nos acompanha pela internet. Nós estamos tratando, na Terça da Esperança, a respeito de Deus de poder. E pastor Edson abriu essa série falando a respeito de Deus de poder sobre todos os deuses. Pastor Erivan falou sobre Deus de poder e uma vida abundante. E semana passada, nosso querido pastor Francisco falou sobre Deus de poder sobre as trevas. E hoje, buscando aí algo para compartilhar com a amada igreja, Deus trouxe ao meu coração para falarmos a respeito de Deus de poder sobre as crises. E quer queira ou não, certamente, se você parar para pensar aí, você já passou e já enfrentou algumas crises. Você, querendo ou não, você já enfrentou pequenas crises e grandes crises na sua vida. Com Jesus, se assim como eu, se assim como vários de nós conheceu Jesus nessa caminhada, se você está conhecendo a Jesus, ou se você ainda está aí vendo de longe essa possibilidade de viver com Jesus, mas certamente você já passou por crises, seja ela aí emocionais, existenciais, financeiras, espirituais, entre outras. E o que me traz ao coração a alegria, a esperança, a felicidade de passar por todas essas crises conhecendo ao Senhor, é que em todas elas nós temos a oportunidade de manifestar o poder de Deus, de manifestar o agir do Senhor, o favor desse Deus que age também em nosso favor durante todas as crises. E quem que nunca passou aí por alguma situação ou cenário devido a diagnósticos, devido a pessoas que falavam para você o que poderia acontecer, ou o que iria acontecer com você, ou qual era a expectativa que as pessoas estavam tendo a respeito de você, informações chegaram. E aí você viu aqui possivelmente uma crise estava por chegar. Possivelmente você percebeu que uma grande crise estava por vir. E aí então, você percebe que também Deus pode trazer livramento diante dessas crises. Deus pode te dar um direcionamento novo, e talvez por causa de todas essas crises que passaram, talvez por causa das crises que se instalaram ou que poderiam vir até a sua vida, hoje você está aqui. Hoje você está na casa de Deus, hoje você está louvando ao Senhor, hoje você está buscando aí um direcionamento, uma sabedoria, algo que realmente venha do alto para lidar com crises e situações que querem te levar para baixo. Você não pensa que é por acaso que as coisas são permitidas por Deus. Não é por acaso que esse Deus soberano, que governa todas as coisas, permitiu situações na sua vida. Talvez se aquela crise que um dia você não compreendia o porquê ela aconteceu, não tivesse passado por você, você não tivesse parado e olhado que realmente a única opção que lhe restava era o Senhor. A única opção que lhe restava, a única pessoa na qual você realmente poderia contar, ou que teria poder e capacidade para resolver essa sua crise, era de fato Deus. E pensando nisso, nós não podemos assim então chegar para o Senhor e pedir uma vida sem crise, uma vida sem problemas, uma vida sem situações complexas ou difíceis. Mas nós podemos chegar para Deus e aprender com a sua palavra como estar preparados para quando a crise chegar. Uma grande ilusão que eu tinha antes de me converter era que se eu entregasse a minha vida para Jesus, se eu tivesse uma vida devocional legal, se eu tivesse uma devoção, se eu entregasse o meu dízimo, se eu fosse fiel aos cultos, à rede jovem e fizesse aquilo que Deus estivesse mandando em todas as áreas da minha vida, como se eu fosse um bom filho de Deus, os meus problemas acabariam. Isso é uma ilusão, isso é uma venda de um evangelho barato, um evangelho que não é real.
Então nós nos achegamos a seguir Jesus e vemos que a chave não é ter ausência de problemas. Nós começamos a caminhar com Jesus e observamos que a chave não é uma vida sem tribulações, sem provações, mas com Jesus nós podemos buscar maturidade para compreender que o agir do Senhor, Ele é poderoso, Ele é soberano, Ele é incompreensível aos nossos olhos, mas Deus sempre está olhando de cima de toda a nossa vida, e Ele está compreendido e no governo de todas as coisas. Então nós começamos a caminhar com esse Jesus, com esse Deus de poder que governa, que é soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre as crises da sua preciosa vida. Então, para sermos edificados a respeito desse Deus que move sobre as crises da nossa vida, eu convido você, por gentileza, a abrir sua Bíblia ou seu aplicativo em Daniel 6,16. Daniel 6,16. A palavra de Deus diz assim: então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuaste serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. O rei a selou com seu anel e com o anel dos seus senhores, para que não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei se dirigiu ao seu palácio e passou a noite em jejum, e não trouxe à sua presença instrumento de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei, e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com triste voz, e disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O rei enviou o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou retirar a Daniel da cova. Assim foi retirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões. Ele, seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu aos povos, nações e línguas, que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. A minha parte é feito um decreto, pela qual em todo o domínio do meu reino os homens temam e tremam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo que permanece para sempre, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio dura até o fim. Ele salva, livra e opera sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Esse Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por essa noite, onde nós podemos celebrar, te adorar, e humildemente peço que o Senhor use seu servo aqui nesse lugar, para falar aos corações, e que esse Deus de poder, que se revela em meio às crises, possa em nome de Jesus encontrar aqui corações sedentos, ó Deus, e possa transformar vidas. É o que nós oramos e oramos em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Pensando aqui só um pouquinho no contexto histórico a respeito de Daniel. Babilônia não existe mais. O reinado aqui foi dominado pelo Império Persa, e quem governa então é o rei Dário. Ele permite que o povo de Deus retorne para Jerusalém, e aí nós temos a história aí da reconstrução do muro, nós temos a história da reconstrução do templo, e Daniel não retorna.
Daniel já estava de idade, certamente Deus já tinha colocado algo no seu coração, que ele não retornou porque ele tinha algum propósito ali. Ele sabia que Deus poderia utilizá-lo ele ali de alguma forma, e ele continuou, não voltou com o seu povo ali para a sua terra. O rei Dário coloca como Daniel como um administrador do seu reinado. E Daniel era um homem correto, de muita importância, e o desejo do rei para com Daniel era colocar ele como um dos mais importantes no seu reinado. E aí então alguns conselheiros do rei começam a ver que Daniel tem se destacado, que Daniel era um estrangeiro, era judeu, ele não era bem-vindo naquele lugar, e eles começam a ficar com ciúmes e começam a perseguir Daniel. Então não acharam acusação para poder prender, para poder tirar Daniel do seu cargo, para poder prejudicar Daniel. Então eles se reúnem com o rei e criam uma lei para que se fosse permitido adorar somente ao rei e não a nenhum outro Deus, nenhum outro homem e nenhum outro senhor. E o rei, mesmo gostando de Daniel, ele cai na armadilha desses invejosos, e com seu ego talvez inflamado, com seu poder ali talvez com medo de perder seu poder, com medo de, enfim, do que iam pensar a seu respeito, ele então faz esse decreto, e aí ele fala: aquele que adorar a outro Deus, aquele que adorar a outro que não seja ao rei, ele vai para a cova dos leões. E então Daniel fica sabendo de tudo isso, e o que Daniel faz? Ele continua a sua vida de oração. Daniel, ele continua fazendo o que ele fazia na sua vida no cotidiano. Ele continua orando, e 3 vezes por dia ele parava e orava ao Deus Todo-Poderoso. Ele não tremeu diante disso, e é sobre isso que nós vamos falar. O Deus de poder sobre as crises. E o primeiro ponto é preparando através da devoção. Nós não podemos pensar em esperar a crise chegar para então nos prepararmos. Daniel me mostra, em Daniel 6,10 diz assim, Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas para o lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante de seu Deus, como também antes costumava fazer. Algo que eu observo na vida de Daniel era que ele não começou a orar quando a crise chegou. Daniel, ele não começou a orar quando ele ficou sabendo a respeito do decreto e quando ele ficou sabendo a respeito da cova dos leões. Daniel, ele apenas continuou a sua vida de oração. Daniel apenas continuou a sua vida de devoção ao Senhor. E Daniel não começa como um homem que não conhecia o Deus Todo-Poderoso. E talvez você precisa nessa noite se posicionar como um Daniel. Você não é mais alguém que não conhece talvez ao Senhor, que não sabe que precisa de uma vida de devoção, que não sabe que não precisa investir tempo em oração. E Daniel, ele me mostra que precisava estar firme para não se contaminar com a cultura pagã, com os deuses e valores daquele reinado. Daniel era posicionado, Daniel era um homem de oração, Daniel era um homem que sabia que poderia vir problemas, e quando a crise chegou, ele apenas continuou a sua vida de devoção ao Senhor. E na nossa vida, como que nós temos nos preparado para a crise e para as covas dos leões? Será que é somente quando as covas dos leões chegam que aí sim nós vamos orar? Quando nós já estamos lá dentro, quando os problemas já estão tomando conta dos nossos pensamentos, do nosso coração, quando a angústia já chegou, e aí nós vamos pensar em parar e olhar para o Senhor? Daniel me mostra que não. Daniel me mostra que antes de chegar o problema, antes de chegar a cova dos leões, antes de chegar o decreto do rei, ele já mantinha essa vida de devoção ao Senhor. Então cultive essa vida de oração, cultive essa vida de busca ao Senhor. Outro personagem, e o mais maravilhoso, que eu sou mais apaixonado, que me inspira, que me mostra uma vida de oração, eu fui pesquisar algumas partes aqui, a respeito de devoção e oração, é Jesus. Jesus, em Lucas 3,21, o texto diz assim, e aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu
se abriu. Jesus orando no seu batismo, que inclusive vamos ter um hoje aqui, e eu creio que você não está aqui para ver isso por acaso, que inclusive nós vamos começar aí amanhã, na quarta-feira, o PCA Novos Membros. Talvez não é hora de você se posicionar em oração, se posicionar como um membro da igreja, se posicionar e se comprometer mais com essa igreja e mais com o seu Deus, e buscar ter uma vida mais reta. 1 ano, 2 anos, 10 anos, quanto tempo mais? Será que não é tempo de estar mais disponível para o Senhor e mais comprometido com o Senhor? Jesus me mostra que Ele era assim aqui orando no seu batismo. Em Marcos 1,35 diz: e levantando de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuridão, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Jesus me mostra essa vida de devoção, essa vida de estar preparado para as crises, essa vida de estar preparado para toda e qualquer situação, antes dela chegar. Porque ele diz que antes de amanhecer, aqui diz que ainda era noite. Então a primeira coisa, Jesus quando ao acordar, ele buscava o Senhor. Fica uma dica prática para você, antes de qualquer coisa, antes de olhar o WhatsApp, antes de ligar a televisão, antes de ler o jornal, antes de fazer o café, uma vida de oração. Antes de qualquer coisa, o mais importante. Lucas 6,12 diz também: num daqueles dias Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite inteira orando. Jesus me mostra como proceder uma vida de devocional. E às vezes nós passamos a noite inteira aflitos, a noite inteira angustiados, a noite inteira escrevendo no bloco de notas ideias para o outro dia, para outra semana, para as próximas férias, o que fazer, como resolver, e fica a noite inteira tentando com as nossas forças e não ora. Jesus me mostra um caminho de uma vida de devoção. Mateus 14:23, e despedindo da multidão, saiu ao monte para orar à parte. Já era chegada a tarde, estava ali só. Um momento de solitude de Jesus me mostra que nem todo tempo é tempo de estar aqui, com muita gente. Aqui é importante, com certeza. Aqui é edificante, com certeza. Aqui é envolvente, o louvor, o lugar de você trazer um amigo querido, alguém especial para ser edificado, sim. Mas é preciso também os momentos de devocionais, vocês sozinhos com Deus. E Jesus mostra isso. E aqui por fim outro exemplo de Jesus, onde diz em Mateus 26:36, então chegou Jesus com eles, com os discípulos, a um lugar chamado Getsêmani, e disse: assentai-vos enquanto eu vou ali orar. Jesus mostrava aos seus discípulos uma vida de oração, uma vida de devoção, e ele disse a Deus nesse momento: se esse cálice não pode passar de mim, então faça a sua vontade. Então pensa comigo, se Jesus, o Mestre, o Santo, o Filho de Deus, o sem pecado, o perfeito de toda a história, o nosso amado Jesus, ele tinha essa vida de devoção, imagina eu e você, o quanto nós carecemos e precisamos ter uma vida de devoção, conectadas com Deus. Jesus e Daniel me mostram aqui a importância de andar preparados, a importância de andar conectados, a importância de manter essa vida de oração e devoção antes da crise chegar, antes do cálice chegar, ele mantinha essa vida de oração, antes dos leões chegar, ele mantinha essa vida de oração. Ninguém se torna um discípulo excelente, um filho de Deus exemplar por acaso. É preciso investir intencionalmente em tempo de devoção, tempo de oração, tempo na presença de Deus. E além de estar nos preparando então para a devoção, o segundo ponto que eu aprendo com Daniel é de estar aprendendo enfrentando com a presença. As crises vão chegar. Além de você precisar manter essa vida de devoção, você precisa enfrentar ele com a presença. Para Daniel nessa situação, a sua crise por manter um posicionamento, por manter uma postura, era ser condenado à cova dos leões. E cada um de nós aí, nós vamos ter as nossas covas dos leões para passar. Cada um de nós vamos ter os nossos desafios e as nossas situações que vão parecer o nosso fim. Cada um de nós pode ter situações que vão parecer que é a nossa morte, vão parecer que ali vão nos devorar,
que ali é o fim da nossa história. Só que eu tenho percebido assim que Deus, Ele permite certas coisas para manifestação do seu poder, para mostrar que Ele é poderoso para livrar da cova dos leões, que Ele é poderoso para fechar a boca desse leão, que Ele é poderoso para, através de uma vida de devoção, tirar você desse cenário, mudar essa expectativa, mostrar que realmente pela sua força não dá, mas é o Deus Todo-Poderoso que age em seu favor em nome de Jesus. Imagina como você estaria diante a cova dos leões. Eu fiquei imaginando como eu estaria diante a cova dos leões. Senhor amado, haja fé. E Daniel teve um posicionamento de deixar Deus agir. A presença de Deus é isso. Ela nos garante paz em meio aos caos. A presença de Deus é isso. Ela garante um refrigério no meio de um deserto. A presença de Deus é isso, ela traz uma esperança onde ela não há brilho mais algum. A presença de Deus é isso, ela fecha a boca do leão, onde talvez era o lugar da nossa sentença de morte, onde as pessoas tinham declarado para nós que era o nosso fim, onde as pessoas tinham declarado para nós que era para acabar por ali a nossa história, mas com Deus é diferente. Deus, Ele traz o livramento, Deus, Ele traz outra história, Deus, Ele muda cenário. Permite Deus agir na sua vida, permite Deus transformar isso aí, permite Deus manifestar o poder e reconhece que pela sua força realmente não dá mais. O texto aqui diz que o rei selou a cova com seu anel para que ninguém mais pudesse entrar. Mas eu sei que eu conheço um Deus que mesmo tem lugar onde ninguém entra, Deus pode entrar. Eu sei onde tem um Deus que mesmo que ninguém pode mexer, Deus pode mexer. Eu conheço um Deus que mesmo que médico não pode mais operar, mesmo que o médico já deu o diagnóstico, Ele pode alterar esse diagnóstico. Um Senhor que traz vida, um Deus que onde foi decretado morte, Ele traz vida. Ele traz ressurreição, Ele traz restauração de casamento, Ele traz restauração de sonho, como nós cantamos aqui. Não tem anel de rei, não tem selo que possa prender ao Deus Todo-Poderoso. A situação que ninguém pode fazer, Deus pode agir. Em Êxodo 13, 21, outro texto lindo que eu vejo o agir de Deus, diz assim: e o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. A presença de Deus diante das crises é o que nós precisamos buscar. A presença de Deus diante das crises é o que nós precisamos aprender a contemplar como povo de Deus. O povo de Deus aqui, eles contemplavam, mas eles continuavam em desobediência. Talvez um povo que contemplou de muito poder, de muito agir, de dia e de noite, a manifestação do Senhor, mas eles não estavam vivendo em santidade, de acordo com a vontade de Deus, estavam em rebeldia, estavam vivendo de maneira que não agradava ao Senhor, e mesmo com Deus agindo ali do lado deles. Talvez Deus está movendo, fechando boca de leões, talvez Deus está agindo em seu favor, e você ainda não está percebendo. Outro texto que está em Deuteronômios 29, 5, diz: durante os 40 anos, em que os conduzi pelo deserto, disse eles, nem as suas roupas, nem as suas sandálias, nem os seus pés gastaram. E aqui o povo que viu o agir, viu a provisão, viu toda o agir e Deus movendo, eles continuavam talvez não percebendo, não dando glórias ao Senhor, não dando todo louvor, não entregando ao Senhor de fato esse mérito todo a Deus. Então esse Deus de crise, esse Deus de poder que se move às crises, através dessa vida de devoção, através da sua presença e por fim, glorificando com o resultado. Aqui diz o texto no versículo 27, se você olhar aí na sua Bíblia, você vai ver assim, ó: da minha parte, é feito um decreto, pelo qual em todo domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo, em que permanece para sempre, e o seu reino não se pode destruir, o seu domínio durará para sempre, até o fim.
Ele salva, livra, opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. O decreto, ele não exaltou Daniel. Eu vejo aqui que o decreto, ele não tornou admirável a vida de devoção de Daniel. O decreto que o rei aqui então emitiu, ele não falou a respeito da cova e o livramento dos leões. O decreto aqui, ele serviu para glorificar a Deus. Ele serviu para que o povo pudesse exaltar ao Senhor, pudesse ver que Deus de Daniel é o Deus que faz sinais e maravilhas, é o Deus que age poderosamente em favor do seu povo. Que você possa, em nome de Jesus, ser assim também, um instrumento de Deus, um filho que anda em devoção, que em meio à crise, vê ou percebe a presença de Deus manifestada no meio dessa crise, e possa aí, em nome de Jesus, levantar decretos de pessoas glorificando ao Senhor pelo agir de Deus na sua vida. E aqui eu vejo que o decreto, e outra coisa, ele falava que o decreto não permitia orações e adorações durante 30 dias. E depois que aconteceu tudo isso aqui, o decreto é anulado e agora todos poderiam adorar a Deus. O que eu vejo? Deus é dono do tempo, Deus é dono do ontem, Deus ele é dono do amanhã, Deus é dono de toda a eternidade. Deus ele muda decreto, Deus ele muda cenário, Deus ele muda o que o rei falou, Deus ele muda o que o médico falou, Deus ele muda o que um dia você pensou, Deus muda o que um dia julgaram a respeito de você. Ele é poderoso, Ele pode agir, Ele pode manifestar poder e você testemunhar a respeito desse Deus que muda decretos, esse Deus que muda cenários e fala 30 dias, sem ninguém poder adorar a Deus, 30 dias, se alguém adorar ao Senhor, vai para a cova dos leões e vai ser morto. Quando o primeiro é livre, ele já acaba com esse decreto e traz uma mudança de decreto, traz uma mudança de cenário. Aí o decreto agora é outro, agora o decreto é, todos adorem ao Deus de Daniel, porque o Deus de Daniel é poderoso, porque o Deus de Daniel traz livramento, porque o Deus de Daniel é soberano sobre toda a terra. Glorifiquem ao Deus de Daniel. Qual que é o seu problema? Qual que tem sido a sua situação? A sua cova dos leões? Qual é a sua cova dos leões? Onde você precisa do agir de Deus para que as pessoas vejam a sua vida de devoção e dependência de Deus, para que seja manifesto o poder de Deus a seu favor, e as pessoas venham a glorificar a Deus através da mudança do seu cenário, na mudança do que já decretaram sobre você. Qual que é? Se você compreende que precisa dessa visitação do Espírito Santo, durante essa canção, eu quero que você seja bem sincero com o Senhor, sabe? Fala para Deus, se é uma vida de devoção, se é uma vida de oração intensa, assim como Daniel, assim como Jesus, fala para o Senhor, fala para o Espírito Santo que está nesse lugar, e Ele está pronto para ouvir seu clamor, para mudar seu cenário, para mudar a sua vida de devoção ao Senhor. Se Ele precisa, se você já está nessa vida de devoção, e hoje você se encontra talvez dentro da cova, e você precisa que Deus feche a boca desse leão, fale com Ele. Vamos ficar em pé, vamos cantar, e durante essa canção ore, fale ao Senhor, seja sincero com Ele. O Espírito Santo está aqui sondando corações, e essa é uma oportunidade de você falar com o Pai. Depois eu quero ter um momento de ministrar e orar na sua vida. Em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus.
quero que você que compreende, que precisa dessa visitação do Espírito Santo e precisa melhorar essa vida de devoção, precisa melhorar essa vida de oração, estar pronto não quando a crise chegar, mas agora, antes da crise chegar. Eu quero orar por você. Coloque por gentileza a mão no seu coração. Ou você que está passando nesse momento, já tem mantido essa vida de oração, e você já está passando agora pelo momento da cova dos leões. Você precisa agora da manifestação da presença de Deus, e precisa que Deus te dê um livramento, uma nova mudança de cenário, de decreto que falaram a respeito da sua vida. Coloca a mão no seu coração. Também quero orar por você, querido. Senhor Deus e Pai, nós queremos em nome de Jesus apresentar aqui, ó Deus, vidas que precisam do seu agir, vidas que estão se posicionando com mais oração, com uma vida de devoção, assim como Daniel, e andar preparados, Senhor, para quando a crise chegar, estarem prontos para a cova dos leões, Senhor. Em nome de Jesus, que esse tempo de devoção, esse tempo de oração, seu povo possa vir a conhecer mais o Senhor, possa vir, ó Deus, a abandonar pecados, abandonar lugares que não te agradam, abandonar pessoas, ó Deus, e relacionamentos que não vão glorificar a Deus, que não vão te exaltar, que não vão edificar a vida do seu povo, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, fecha também essa boca de leão na vida dessa pessoa. Em nome de Jesus, dá livramento nessa cova, Senhor. Traz a manifestação do seu poder e da sua presença nessa vida, e tudo seja, Senhor, assim como em Daniel, um novo decreto, que as pessoas vejam o favor do Deus Todo-Poderoso, o agir desse Deus que muda decreto, que muda cenário, que transforma a vida, Senhor, que muda a história, para a honra e glória de Deus, para ver que é um Deus que muda cenário, para ver que é um Deus que muda destino, para ver que é um Deus que tem olhado com amor em favor do seu povo, Pai. Faz isso, é o que nós oramos, e eu abençoo, em nome de Jesus, amém.